Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos à nossa liturgia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 22, diz assim: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Veja, nós, na semana passada, na última palavra, adentramos o capítulo 8. Porém, é um capítulo muito rico na teologia da oração. Então, existem princípios aqui que, inclusive, vão ser confirmados no Novo Testamento. Existem princípios aqui que o próprio Jesus confirma, nos ensinando a oração do Pai Nosso. Então, o que nós vamos estar aprendendo essa noite? Nós vamos ver os pontos principais da oração de Salomão e depois, no capítulo 9, quando Deus aparece pela segunda vez a Salomão. E aqui está dizendo o seguinte: Salomão ajeitou tudo, colocou tudo no tempo, passaram 11 meses. E aí ele reúne o povo para fazer o quê? Consagrar o templo. E aí ele se levanta, ergue as mãos em sinal solene, entendeu? E ora ao Senhor. E ele começa orando da seguinte forma, versículo 23. E disse: O Senhor Deus de Israel, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima dos céus, nem embaixo da terra, que guardas a aliança e a beneficência de teus servos, que andam com todo o seu coração diante de ti, que guardasse a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como nesse dia se vê. Até aqui. Veja, Salomão começa a oração engrandecendo Deus, colocando Deus na posição de Deus e o homem na posição do homem. Porém, aqui tem aquilo que nós falamos sobre o guia da vontade de Deus. Mais ou menos seriam essas palavras, porque você vê o quê? Primeiro, um decreto de Deus. Deus decretou o quê? Que ia abençoar Davi, ia abençoar as gerações. Aí vem a profecia. Davi recebe a profecia. Para quê? Para avisar o que Deus vai fazer. E aí vem a providência, executando tudo. Então Salomão aqui, ele está indo em pontos que são principais e nós entendemos. Primeiro, a grandeza do nosso Deus. Deus pode tudo. Não existe nada que Deus não possa fazer. Isso não pode ser apenas um conceito. Porque a minha tendência qual que é? Quando são coisas boas, Deus pode fazer. Quando a situação é muito ruim, às vezes o meu subconsciente parece que é o diabo que está fazendo e que Deus não pode fazer. E eu esqueço o principal, que são os decretos de Deus. Lembrando que esses decretos se dividem em dois tipos. Primeiro, o decreto positivo de Deus. O que é o decreto positivo de Deus? A vontade absoluta. Tudo que Deus quer, Ele o faz. Porém, existe o que nós chamamos de decretos permissivos. Por exemplo, não é vontade de Deus que os homens se matem em guerras. Não é vontade de Deus que os homens se matem em homicídio. Porém, por motivos que nós desconhecemos, porque não temos capacidade de alcançar a mente de Deus, Ele, na sua soberania, autoriza, permite que coisas ruins aconteçam. Mas a Bíblia nos ensina que Ele é o Deus que pega o mal e transforma em bem. Por exemplo, Jesus foi morto por homens maus. Quando
tem um discurso contra os assassinos de Jesus, é falado para eles, olha, o mal que vós intentastes, entendeu? Foi Deus que decretou, mas ele usou isso para bem. Qual bem? Salvação dos gentios. Concorda que foi uma coisa horrível matar o Filho de Deus? Imagina a ousadia da criatura, matar o Filho de Deus de maneira injusta. Porém, Deus pega essa atitude injusta e transforma na salvação dos gentios, que estavam perdidos fora da aliança. Então, quando eu vou orar, gente, eu sempre tenho que orar dessa maneira. E sempre tenho que entender o seguinte, isso é um conceito que também nós esquecemos. Existem, na Bíblia, a palavra tempo, ela tem duas designações. Uma delas é o tempo cronos. O que é o tempo cronos? É passado, presente e futuro. Para nós, seres humanos, existe o tempo cronos. Mas a outra palavra para tempo é o tempo de Deus, que é o chamado Kairos. No tempo de Deus não existe passado, presente e futuro. No tempo de Deus, tudo aquilo que ele estabeleceu é. Então eu tenho que compreender que existem coisas que eu ainda não sei, mas que elas já estão ocultas em Deus, escondidas em Deus. Por exemplo, nós oramos pela salvação das pessoas, sem saber se o nome delas está escrito no livro da vida. Mas quando Deus nos dá aquela informação, nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus está colocando aquela informação para nós entendermos o quê? Que na eternidade passada houve um propósito eterno de Deus eleger pessoas. Essas pessoas iam formar um povo, o povo salvo do Senhor. Deus usa essa linguagem para nós entendermos. Por exemplo, o reino de Cristo aqui na terra, para Deus é um fato. Por exemplo, Romanos 8, aqueles que de antemão conheceu, a eternidade passada, a esses predestinou, escreveu o nome do livro da vida, a estes justificou, fomos declarados justos na obra de Jesus, para nós, há 2000 anos atrás. Para quem nem nasceu ainda, também essa obra vale, se ele for eleito. E aí o texto termina, a esses glorificou. Eu pergunto, quando você olha para o seu corpo hoje, você vê um corpo glorificado? Não. Você vê um corpo indo para a sepultura. Mas para Deus já é um fato. Então, quando você orar, coloque a grandeza de Deus em primeiro lugar. Com confiança, com ousadia, compreendendo o seguinte, se Deus não atender a oração, é porque não foi o melhor. Não tente dar ordens para Deus. Quando Deus faz as coisas de uma determinada maneira, é porque aquilo, mesmo nós não compreendermos, é o melhor, o grande plano que Ele tem para nós. Quando eu não tenho uma oração atendida, a minha posição tem que ser o seguinte, Deus é meu Pai, Ele cuida de mim, Ele sabe o melhor. Se Ele não fez, simplesmente foi porque Ele não quis. Se Ele não quis, eu não tenho como compreender. Só se Ele quiser me revelar. Mas muitas vezes Deus faz as coisas e não revela o porquê. Então assim, embora você não tenha capacidade de compreender totalmente a mente de Deus, os princípios básicos, a maneira de agir, você tem condição. E de maneira sábia, apresente as suas orações com tranquilidade. Nosso papel é orar, nosso papel é pedir. Nosso papel é fazer a nossa parte, é disso que nós vamos ser cobrados. Nosso papel é evangelizar. É disso que nós vamos ser cobrados. Nosso papel é trazer nossos filhos para a igreja. Mas somente o Espírito Santo pode salvá-los.
Nós vamos ser cobrados de fazer nossa parte. Mas o que cabe a Deus, deixa na mão de Deus. Isso vai tirar o peso de ansiedade. Isso vai tirar o peso das suas costas. E vai aumentar a sua fé e a sua confiança na bondade de Deus. Amém? Vamos seguir. Agora, versículo 27. Olha que interessante. Salomão falando. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. O que Salomão está falando aqui? Da magnificência de Deus, da majestade de Deus, da grandeza de Deus. Não diminua. Por exemplo, há bem pouco tempo atrás, o Senhor Jesus chamou o irmão Márcio para estar com ele. Mas enquanto nós orávamos, nós não tínhamos dúvida nenhuma de que Deus era poderoso para curar. Porém, sem nos desesperarmos, nós compreendíamos que poderia ser que chegou o tempo do irmão. E pela palavra sabemos que agora ele inclusive está melhor do que nós. Porque agora ele está perfeito, em plena saúde, toda lágrima foi enxugada, não tem mais dor, não tem mais pranto, não tem mais sofrimento. Isso é consolo. Orar dessa forma, de acordo com a magnificência de Deus, com a grandeza de Deus, vai transformar o seu coração num coração tranquilo. Existem situações que você só pode se segurar nisso. Que nós somos tão pequenos, que se você não se segurar na bondade de Deus, na soberania de Deus, não há mais nada para segurar. Então começa a trabalhar na sua mente, faz como Romanos fala, vai transformando a sua mente pelas verdades da palavra. Quando acontecer algo que te contradiz, algo que te deixa desgostoso, você pode fazer uma oração: Senhor, o Senhor está querendo me ensinar algo através dessa situação? O Senhor está querendo edificar a minha vida através dessa situação? Mas tranquilo, em paz, confiando que Deus é bom. Ele é o Pai das luzes, Ele é o nosso Pai. O diabo é especialista em lançar problemas na sua cabeça que não existem. E colocar dúvidas na sua cabeça quanto à bondade de Deus. Aprenda um princípio de guerra espiritual, extremamente prático. Sempre que vier um pensamento na sua mente que comprometa a bondade de Deus, rejeite. Não é um pensamento vindo do Espírito Santo. Na verdade, aquilo é um dardo inflamado do maligno para balançar a sua fé. Jamais duvide do caráter e da grandeza do nosso Deus. Isso é batalha espiritual, não é ir para a praça ficar derramando barril de óleo dentro da praça, não sei o quê. Ato profético, que não existe na Bíblia. A principal batalha de oração está aqui, na nossa mente. A mente é um campo de batalha, a ser conquistado ou pelo poder do Espírito Santo, ou você ceder território para a ação de espíritos malignos. Romanos 12, transformai a vossa mente. Está aqui o segredo. Uma mente cheia da palavra, uma mente cheia de instruções bíblicas, vai ser uma mente que ora e espera de maneira bíblica. Sem angústia, sem fim de linha, sem desespero. Eu lembro uma irmãzinha que eu conheci logo na minha época que eu fui salvo, ela falava a seguinte frase: quem crê, confia. É verdade, simples assim. Amém? Mais um versículo, versículo 31, 1 Reis 8, 31. Olha que interessante. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem
sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nessa casa, ouve tu então nos céus e age, e julga a teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, rendendo-lhe segundo a sua justiça. Quando você for orar, lembra, você serve a um Deus justo, que executa a justiça. E somente Ele sabe tratar. Existem situações, a Paula comenta uma coisa muito interessante. Nós estamos vivendo um tempo de extremos. Nesse tempo de extremos, tem gente muito má. E essas pessoas más, elas têm um perigo espiritual para nós, que é o seguinte: como a pessoa está muito longe do ideal, como a pessoa está muito longe da verdade da palavra, você tem a tendência de achar que ela é muito ruim e você é muito bom. Mesmo na nossa família, às vezes tem pessoa que apronta um monte de coisa. Tem pessoa que faz um monte de coisa errada. Quando você está do lado dessas pessoas, é um perigo. Porque você começa a achar, começa a ter um sentido de justiça própria, que parece que você é muito bom. Mas a Bíblia nos coloca todos como miseráveis pecadores. A diferença é que quem é nascido de Deus tem o Espírito Santo habitando em si, que nos capacita a viver a vida cristã. Mas você não está livre da tua natureza pecaminosa. Lembra, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa é a oração que Jesus ensinou. Na forma católica da oração, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Entendeu? Então, assim, cuidado. Eu tenho orado alguns assuntos da seguinte forma: Senhor, só o Senhor pode julgar, porque só o Senhor sabe o coração da pessoa. Eu percebi que eu não posso julgar, porque eu também tenho erro. E nessa situação, talvez eu nem esteja enxergando e eu também estou errado. Então, Senhor, entrego na tua mão. Quando eu comecei a orar assim, saiu 1000 quilos das minhas costas. Amém? Deus sabe o coração de cada um. Cada um dará contas de si a Deus. Amém? Vamos lá mais um pouquinho. Versículo 33, é a sequência. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e se converterem a ti, confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem nessa casa, ouve tu, então, nos céus, e perdoa o pecado do teu povo Israel. É aqui, veja. Nesse caso aqui, esse livro foi escrito para mostrar aqueles que estavam indo para o exílio, na Babilônia, por causa que eles tinham desobedecido a lei de Moisés, era consequência. Mas narrativas que estão nesse livro já haviam acontecendo até antes da queda de Samaria, quando o reino de Israel foi destruído. Entendeu? Então, dentro aqui, ele está falando muito de obediência à aliança. Mas o que nós trazemos para cá de princípio nosso? Sempre quando você for orar, arrependimento e pedido de perdão. Arrependimento e pedido de perdão. Não se achegue a Deus com justiças próprias, achando que você é muito bom. Senhor, eu vou para todos os cultos. Senhor, eu vou para o culto de oração da igreja. Senhor, eu leio a Bíblia todos os dias. Senhor, eu sou uma carola de igreja que não perde nada. Lembra o fariseu, que tinha um pecador do lado dele batendo do peito? Miserável pecador que eu sou. E o fariseu olhava: Senhor, graças te dou que não sou pecador que nem ele. Aí o que Jesus fala? Que aquele que se chegou com humildade é que encontrou graça.
Sempre lembre, arrependimento e perdão. Percebeu que errou? Arrepende, confessa, pede perdão a Deus e segue com a vida. E não deixe o diabo te acusar. Se você abandonou aquele pecado, está tudo resolvido. Amém? Aí cabe uma aspas aqui. Pastor, tem um pecado que eu não consigo me libertar. Aí entra aconselhamento pastoral e entra algumas disciplinas espirituais que vão te ajudar. Sempre que existirem pecados que você não consegue se libertar, é necessário algumas disciplinas espirituais que vão te ajudar. Mas a Bíblia garante que você é capaz, pelo poder do Espírito Santo, de se libertar de qualquer pecado. É uma garantia da Bíblia. Amém? Não está dizendo que você não vai pecar, entenda, se libertar. Amém? Vamos mais um pouquinho, versículo 37. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para essa casa, ouve tu, então, nos céus. Eu já falei desse versículo, mas vou repetir. Veja, calamidades, pestes, é Deus que manda. Deus é um Deus que ama e salva, porém é um Deus também que julga e estabelece juízo. Por exemplo, esse ano aqui nós vimos a pior seca da Europa, talvez em algumas regiões de 800 anos. A Bíblia nos ensina que quem manda a chuva é Deus. Se a chuva não vem é porque Deus não mandou. Para vocês terem uma ideia, nos rios europeus tem as chamadas pedras da fome, que em secas em 1100 e pouco, 1200 e pouco, 1400 e pouco, o rio abaixou, as pedras apareceram e as pessoas escreveram: se você ver essa pedra, chore. Foram os avisos, pedras da fome. Nesse ano, essas pedras reapareceram. O que é isso? É juízo. Aí você pergunta, por quê? Só vou te dar uma ideia. Essa semana, a ministra da Cultura da Alemanha, que é do Partido Verde, que é um partido de viés esquerdista, quer apagar do grande palácio de Berlim todas as frases cristãs que estão colocadas no palácio há 4 séculos. E quer trocar elas. Se você fosse o Deus Todo-Poderoso no país que é o berço da reforma, fazer algo assim, o que você estabeleceria sobre esse país? Por exemplo, nosso país tem passado alguns problemas. Alguns países aqui da América Latina têm sido chacoalhados por tormentas, são quase como se fossem pequenos furacões. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela está sendo moída de maneira climática. Mas quando você vai ver as leis que estão sendo feitas lá, são leis terríveis. Por exemplo, toda a área de plantio aqui do nosso centro-oeste, Paraná e Santa Catarina, foi afetada no último mês. Os irmãos sabem que eu gosto de meteorologia. São 6 semanas de ciclones consecutivos no litoral sul do Brasil. Eu nunca vi isso. Está formando mais um para daqui a 3 dias. Se você está com alguma dúvida, olha a blusa que você está vestido na primavera, em novembro. Aí você vai falar, pastor, mas por que o Brasil? Veja, no Brasil já está correndo e vão tentar fazer uma regulamentação de igrejas. Eu vi gente importante que já falou, vamos fazer. Porque igrejas precisam ser regulamentadas.
Isso tem um nome, juízo sobre o nosso país, porque Deus não vai deixar passar em branco. Percebe que nós temos que orar pelas autoridades para comer o nosso pão sossegadamente? Percebe que nós temos que interceder de maneira saudável? Porque todo mundo está no mesmo barco e quando a coisa entorta para todo mundo. Então vem dessa passagem de Salomão. Salomão conhecia esse problema. E o que ele está falando? Senhor, quando tu mandares os juízos, mas alguém se arrepender e orar, lembra, ouve a oração. Percebe a maneira que nós temos que orar? Estamos vivendo um tempo difícil. Então nós precisamos orar, Senhor, capacita nossos governantes, capacita nossas autoridades. Que nós como igreja possamos comer nosso pão sossegadamente. Vivemos a nossa vida pacata. Pregarmos o evangelho com liberdade. Que possamos ter o nosso trabalho para trabalhar. Que haja comida em nossa mesa. Essa tem que ser a nossa maneira de orar, independente de qualquer viés político. Antes de qualquer viés político, você é crente, você é cidadão de outro reino. O mundo está girando assim e assim, você não, você está indo assim, em direção ao reino dos céus. É com essa cabeça que eu tenho que me portar. Percebe? Estou falando dessas coisas para vocês entenderem de maneira prática. Que o mesmo mundo que Salomão vivia há 3.000 anos atrás, é um mundo chacoalhado por juízos. Hoje a terra tremeu no Nepal, hoje a terra tremeu na Itália, hoje teve um enorme tornado em Belém, Portugal. Um monte de lugar com problema. É assim, Deus está chacoalhando o planeta. Deus está chacoalhando a árvore. Mas isso vai culminar o quê? Na glória dele, na salvação de muita gente. Agora é a hora de você apresentar o evangelho. Porque está sim de gente para ser salva. E você nem sabe, você olha para a cara dele e você vê uma pedra, mais duro que... Só que se você lembrar, você também era duro assim. Às vezes você fala, a pessoa começa a chorar, eu quero. Você fala, peraí, nem deu tempo de evangelizar ainda, já quer. Entendeu? Então vamos ser sensatos, vamos compreender o agir, a mão invisível de Deus na história. Pode ver, gente, está tudo bem. Todo mundo aqui está bem. O mundo lá fora está pegando fogo. Mas nós estamos bem, nós estamos com saúde, nós estamos aqui sentados ouvindo a palavra. Você pode sair da sua casa, pegar a sua Bíblia e carregar com tranquilidade. Não tem uma bomba atravessando essa parede aqui. Ninguém está internado. Então nós temos que compreender o agir de Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouquinho, versículo 41. Olha que interessante. E também ouve ao estrangeiro, que não for teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu nome. Gente, aqui, Salomão está falando da salvação dos gentios. Está falando de missões. Está falando daqueles que não conhecem. Mal sabia Salomão que um descendente seu abriria o caminho legal para a salvação de todos nós. Quem é ele? O Deus homem, Jesus Cristo. Do ponto de vista humano, ele é da linhagem de Salomão. Entendeu? Você vê o foco de Salomão? Decreto, juízo, magnificência, salvação dos gentios. Olha a cabeça de Salomão. Tudo certinho. Tudo. Amém? Vamos mais um pouquinho. 46. Olha que interessante essa passagem. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, de modo que o leve em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra ainda forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo,
pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado dessa terra. Versículo 49. Ouve então nos céus. Amém? O que está falando aqui? Disciplina, juízo, arrependimento e conversão. Quando as coisas dão errado, a primeira coisa que eu tenho que orar, Senhor, isso foi uma ação minha. Eu provoquei. Por exemplo, tem muita gente reclamando do que aconteceu há 10 dias atrás. Eu não vou entrar em detalhes. Mas muitos deles que estão reclamando sequer iam direto para a igreja. Era mais fácil buscar Deus antes. Porque se Deus vier estabelecer um governo ímpio, não é por causa da impiedade do povo? Por que em época de paz as igrejas não estão cheias? Por que em época que está tudo bem, as pessoas não vêm para cá agradecer a Deus? Por que cada dia que você acorda de manhã, você não agradece a Deus? Senhor, obrigado porque eu tenho saúde, eu não estou doente, eu posso trabalhar, posso pagar minhas contas, posso te servir, posso engrandecer. Você para pensar que você tem saúde? Ou você acorda tão aloprado com a sua vida, deixa eu mudar a palavra, não é aloprar, tão maluco com a sua vida, tão doido, que você esquece até de agradecer o básico, que é a sua vida, a sua saúde, seus entes queridos estão bem, está todo mundo com saúde. Percebe? Coisa básica. Tem muita gente berrando agora, mas há muito tempo que não busca Deus. Há muito tempo que não busca a face de Deus. Há muito tempo que não faz a sua parte para ter um país melhor. Qual a última vez que muitas pessoas oraram pelo bem-estar do país? Entendeu? Por exemplo, eu estou preparado e já fiz. E é um exemplo para vocês, para orar por líderes políticos que eu não gosto. Mas eu vou orar porque eu sou crente, eu sou cidadão do céu, eu não sou cidadão da terra. Agora a pergunta é, de ambos os lados, os crentes que não gostavam de A ou não gostavam de B, obedeciam a Bíblia orando pelos governantes? Faziam a sua parte para a gente andar num país melhor? Denunciavam as más obras que eram vistas ou davam risada, falando bem feito? Quanto pior, melhor. Eu preciso mudar minha mente, eu preciso transcender. Amém? E veja, gente, eu falo isso com a maior tranquilidade, vocês conhecem o meu comportamento no pessoal. Entendeu? Eu sou combativo, eu sou de falar, mas veja, isso é no pessoal, eu gosto de expor a verdade, eu tenho esse compromisso. Mas primeiro de tudo, é mundo espiritual, é oração, é estar em paz com Deus. Senão você arranca todos os seus cabelos. Você fica doidão. E não pode. Porque é Deus no controle. Amém? Então vamos lá, vamos agora adentrar a palavra. Vamos para o capítulo 9 de 1 Reis. Versículo 1. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão, que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeon. E o Senhor lhe disse, vamos fazer uma pausa aqui, olha que interessante. Deus aparece a Salomão 3 vezes.
Essa daqui é a segunda. A primeira Deus falou, pede o que queres. Salomão fala, olha, me dá um coração sábio para mim, me capacita a governar o povo. Deus fala, olha, como você pediu bem, eu vou te dar também riqueza e longos dias. E Deus garantiu sabedoria. Aí Deus vai aparecer a segunda vez. Salomão trabalhou, Salomão executou obras, Salomão edificou o templo, Salomão edificou a casa, organizou o reino, fez um monte de coisa, um tremendo administrador. E aí Deus aparece para ele, pela segunda vez. E vamos ver o que Deus vai falar. Versículo 3, relendo. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, e a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Veja, Deus fala o seguinte, olha, eu aceitei a tua oração. Eu aceitei a consagração do templo. Nessa casa aí eu vou colocar o meu nome. É como se Deus carimbasse o templo. Pum. Meu nome está ali. Entenda, o templo construído por mãos humanas não pode conter a Deus. Mas um pedacinho da glória de Deus passava por lá. Tanto é que nós vimos junto que no dia da consagração eles não conseguiam ficar em pé, porque a Shekinah veio e todos se prostraram com o rosto em terra. Então Deus está falando, olha, eu ouvi. Concordo com isso. Tudo aquilo que fecha com a minha palavra está carimbado. Mas olha o que Deus vai falar, versículo 4. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer de segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Até aqui, veja, olha que interessante, com todos os defeitos, com todos os pecados, Deus, de maneira unilateral, estabeleceu aliança com Davi. Falou, ó, o teu descendente sempre vai estar no trono. Isso aí se cumpriu parcialmente em Salomão, e se cumpriu de maneira definitiva em Jesus. Ok? Só que agora Deus chama Salomão para uma reunião pessoal. E lança o mesmo desafio para Davi. Falando o seguinte, olha, se você me obedecer, não vai faltar descendente teu. Nós sabemos pela história que Salomão vai desobedecer a Deus. E aí o reino vai se dividir após a morte dele. 10 tribos vão para o reino do norte. 2 tribos vão ficar na mão da linhagem de Davi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E por que essas 2 tribos vão ficar na mão de Davi, da linhagem de Davi? Não por causa do que Salomão fez, mas por causa do que seu pai Davi fez, por causa da aliança que Deus propôs. Por causa da fidelidade, porque Salomão vai desobedecer. E o reino vai ser dividido. Lembra que eu falei, gente, o homem mais sábio que já pisou no planeta vai adorar ídolos. Tendo 3 vezes Deus aparecido para ele. Quantas vezes Deus já apareceu para você? Para mim, nenhuma. Mas o Deus que eu sirvo, quando andou aqui na terra, falava o seguinte, vocês veem e creem, mas bem-aventurados aqueles que não vão ver e vão crer. Esse sou eu e você, que sem ver, cremos em Jesus e procuramos obedecê-lo, que é o sinal que você crê. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, 6. Porém, se vós e os vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos,
que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Até aqui. Veja que interessante. Isso aqui estava registrado em livros. Isso aqui estava registrado em contos de história. Deixa eu te explicar como deve ter sido montado o livro de Samuel e o livro dos reis. Essa história aqui abrange de 500 a 600 anos. O que acontece? Ela provavelmente é uma reunião de vários contos, de vários registros. Aqui tem coisa que o rei Davi escreveu, tem coisa que Salomão escreveu, tem coisa que Natã escreveu, tem coisa que o profeta Gade escreveu. Entendeu? Tem coisa que outros homens de Deus escreveram. Aí, de maneira inspirada, o escritor de Reis, que nós não sabemos, de maneira inspirada, ajuntou tudo. O que eu estou querendo dizer? Esse povo sabia que tinha que cumprir a aliança de Moisés. Não cumpriu. O que aconteceu? Aproximadamente 150 anos depois, quase 200, o Reino do Norte, formado pelas 10 tribos, em 722 depois de Cristo, os assírios, um povo violento, vieram, tomaram a capital Samaria e foram riscados do mapa, as 10 tribos do norte. Aproximadamente 400 anos depois, as 2 tribos que ficaram no sul, com a capital em Jerusalém, veio Nabucodonosor, conquistou a cidade, botou fogo no templo, esse templo aqui, e levou o povo cativo. Esse povo só iria voltar 70 anos depois, através do decreto do rei Ciro, cumprindo essa palavra aqui. Veja, a nível de salvação, a nossa salvação é incondicional. Você é salvo porque Deus fez a obra completa. Até a fé para você crer foi Ele que colocou. Abrir seus olhos foi Ele que colocou. Fortalecer a sua vontade foi Ele que fez. Abrir os seus olhos primeiro foi Ele. Agora, existem consequências das minhas atitudes corretas em relação à Bíblia ou não? Existem consequências. Como eu vivo a vida cristã, como diz o pastor Marcos Granconato, quando o crente desobedece, algo ruim acontece. Amém? Então, lembre-se disso. Nós não estamos debaixo dessa lei de Moisés. Mas, 1 Coríntios 11, fala que Deus pode remover o templo, que é você. Lembra? Aquele que toma ceia de maneira indigna. Por isso existem entre vós muitos fracos e doentes e muitos dormiram. Dormiu é Deus recolhendo. Removeu o templo ou não removeu o templo? Não por causa dessa promessa, mas por causa que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Conforme está escrito em Gálatas capítulo 6. Entendeu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Versículo 8. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? E dirão: porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. O que Deus está fazendo aqui? Já são 4 versículos sobre o assunto.
Nos últimos, Deus fala o seguinte, olha, quando eu trouxer juízo aqui, que eu destruí o templo, o povo de fora vai passar aqui, vai assobiar, vai falar, por que que Deus fez isso? Irmãos, vou te falar uma coisa, eu não falo isso de maneira alegre, não. Eu não sou um crente velho, mas não sou um crente novo, eu já vou para 24 anos de salvo. Estou adentrando, próximo a adentrar meu 24º ano, então já deu para ver alguma coisa. Irmão João, irmã Aida também já perceberam isso. Talvez quem cresceu na igreja como a Sabrina, a Ariadne, talvez também perceba isso. Veja, existem pessoas que nós conhecemos que a vida está destruída. Acabou. Acabou. E olha, só não foi recolhido porque Deus teve misericórdia. Como dizem os queridos irmãos pentecostais, talvez seja mistério de Deus. Deus ainda vai salvar, pegar o que está embaixo e pôr em cima, sabe? Aquelas coisas lindas que Deus faz. Mas tem muita gente com a vida destruída. Por quê? Porque falta sabedoria desses princípios que nós estamos vendo aqui. Falta discernimento. Falta compreender a mente de Deus. Mal a gente ora. Mal a gente agradece o nosso alimento. Mal a gente agradece, veja, até podemos ir para a igreja com liberdade, carregar nossa Bíblia. Ainda existe liberdade. Vai chegar um momento que não vai ter. Vai chegar um momento que vai haver uma perda. Não sabemos se é na nossa geração. Pode ser ou não. Mas a Bíblia me garante que vai haver um momento em que nós vamos nos transformar em foras da lei. Não aconteceu ainda porque Deus ainda não estabeleceu. Que coisa mais gostosa que poder acordar, trabalhar, ganhar seu dinheirinho, pagar suas contas, ir para a igreja, todo mundo com saúde, todo mundo bem. Sabe, nós não somos nada. Você como pecador, poder chegar a Deus, orar. Veja, se não fosse Jesus, você seria fulminado. Só para pensar hoje quanto você pecou em pensamento. Inclusive eu, o chefe dos pecados em pensamento. Porque a gente é orgulhoso, a gente é presunçoso. A gente acha que já quer saber o que o outro está fazendo, é onipresente, onisciente, já sabe o coração. Sabe? Não é melhor, bolinha baixa. Senhor, Tu és grande, eu sou pequeno. Senhor, perdoa meus pecados ocultos. Perdoa meus pecados em pensamento. Senhor, derrama da Tua graça para que eu me corrija. Senhor, que eu possa servir de melhor maneira. Gente, Romanos 1 é assombroso, aqui para encerrar. Romanos 1 diz o seguinte, e porque não deram glórias ao Deus do céu, Deus os entregou a um sentimento perverso para cometerem torpeza. Homens com homens, mulher com mulher. Imagina Deus entregar você. Já pensou, se a graça de Deus é removida da nossa vida, o que sobra? Quem nos mantém de pé é a graça. Quem nos mantém de pé é o poder do Espírito Santo. Porém, por atitudes erradas minhas, Deus é obrigado a intervir. Em determinados momentos ele afasta um pouquinho a sua mão para colocar pressão. Em outros ele coloca a mão de volta. A pergunta é, você fica atento, você pelo menos percebe. Você tem esse temor, Senhor, não me deixe errar. Senhor, me sustenta. Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não estou num dia bom.
Por exemplo, não estou com a mínima vontade de ir para a igreja, ouvir aquele pastor chato, mas eu sei que eu preciso ir. Me ajuda. Senhor, quando chega a mensagem no grupo de oração, eu não tenho a mínima vontade de responder. Quero jogar o celular na parede. Crente joga celular na parede, joga bem jogado ainda. Senhor, me ajuda, eu quero fazer o correto. Senhor, eu não sou o pai que eu devia ser, eu não sou a mãe que eu devia ser, eu não sou o filho para ti que eu deveria ser. Percebe? Bolinha baixa, humildade. Com certeza, irmãos, com certeza, do pouco que eu conheço de Deus, faz parte da natureza de Deus. O meu poder se manifesta na tua fraqueza. Inclusive com uma frase tremenda: digo fraco, sou forte. Em outro trecho, passei fome, passei frio, experimentei um naufrágio, um monte de coisa. Aí Paulo termina: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que Paulo está falando? Um monte de luta, um monte de encrenca. Eu posso passar por tudo isso em Cristo que me fortalece. Que nós possamos realmente, todos os dias, gente, não precisa gastar horas e horas, mas comece pelo simples. Amanhã cedo, comece a agradecer que você abriu os olhos. Comece agradecendo que todos da tua casa estão bem. E que você pode trabalhar e correr atrás do seu sustento. Começa por aí. E devagarinho, o Senhor vai edificar a tua vida. Quando você vai ver, você está madurinho. Virou um crente que ora, um crente que anda nos caminhos do Senhor. Passo a passo, Deus vai transformar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, Pai. Que nós possamos, Pai, estarmos nos arrependendo dos maus caminhos. O Senhor sabe do nosso egoísmo. Sabe que muitas vezes nós não enxergamos a tua mão. O Senhor sabe, Senhor, das nossas lutas diárias e da nossa pequenez. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa a nossa omissão. Que nós possamos, através da tua graça, crescermos em fé, crescermos no conhecimento do Senhor e sermos de maneira simples, cristãos verdadeiros, que te amam de todo o coração. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.